Olá a todos, aqui é o Luiz. Vamos dar sequência ao que a gente se propôs a fazer um estudo singelo das dimensões espirituais da casa espírita, né? Hoje o tema que a gente vai explorar, que nós estudamos e vamos tentar passar aquilo que aprendemos é sobre a equipe mediúnica. Mas antes, como a gente tem o hábito de fazer, vamos fazer uma pequena prece para que possamos realmente receber aquilo que é necessário para que possamos discernir e falar sobre o tema da melhor maneira possível. E com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, rogamos a eles todo amparo e proteção para os estudos do dia de hoje. Que possamos, Mestre querido, passar aquilo que aprendemos, aquilo que estudamos da melhor maneira possível, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para aqueles irmãos que ainda não conhecem esse tema e que, acima de tudo, possam aplicá-lo no seu dia a dia dentro do trabalho da Casa Espírita. Agradecemos a toda essa espiritualidade maior que nos apoia, que nos guia, que nos intui, e a Deus e a Jesus, que permitem esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Então, dando sequência, vamos falar um pouquinho da equipe mediúnica. A gente já falou da equipe espiritual dos trabalhos mediúnicos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho da equipe mediúnica da casa. É imprescindível, gente, que a equipe mediúnica ela seja constituída de pessoas que se harmonizam entre si, né? Que estejam conscientes da seriedade do trabalho, que tenham amor pela doutrina espírita, pelas tarefas, né? Pelo trabalho em si. Tem que ter pessoas que estejam empenhadas na própria transformação moral, né? Que cultivem a fé e que perseverem no estudo da doutrina, e tudo isso amparado por uma regrinha que o Emmanuel fala para o Chico, que é a disciplina. Sem a disciplina, a gente não vai longe, né? São qualidades, tudo isso aí são qualidades que os integrantes de um grupo mediúnico eles devem buscar e devem tentar pôr em prática, né? Compreendendo que também é importante o que Jesus recomendou, a vigilância e a prece, né? Tem que ser igualmente cultivadas para que as dificuldades que aparecem na hora de um trabalho mediúnico, a equipe mediúnica possa superá-las através do próprio trabalho, né? O Emmanuel até nos orienta que até na esfera do cotidiano seria interessante que essas pessoas tivessem algum laço de amizade, pois isso estreita o contato, estreita o convívio, e na hora do trabalho mediúnico isso pode ajudar, né? Manuel Filomeno de Miranda ele nos adverte que as reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros, né? Dos membros que atuam nesse trabalho mediúnico. E essa citação do Manuel Filomeno de Miranda está no livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado pelo nosso irmão e querido Divaldo Pereira Franco. O André Luiz, ele aborda esse assunto da equipe mediúnica indo visitar o grupo de Raul Silva, né? E nós vamos, que é um estudo que ele vai, né? Uma visita que ele faz
que está relatada no livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo próprio André ao Chico, né? E onde ele vai justamente analisar os médiuns do grupo para poder traçar algumas explicações. Junto com André encontra-se o orientador Aulus, né? E que ele se expressa da seguinte maneira em relação ao Raul Silva. Ele fala assim: este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige um núcleo com sincera devoção à fraternidade, correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos bastidores, de benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhe as instruções. Então vejam que o dirigente do grupo mediúnico, Raul Silva, pela definição, pelo que o André percebe, é um irmão que tem características e condições especiais para poder dirigir o grupo nos trabalhos mediúnicos de uma forma satisfatória. E o André continua analisando os outros membros do grupo do Raul Silva. E nós vamos percebendo, conforme ele vai relatando no livro, que todos os trabalhadores, inclusive médiuns desse grupo, eles têm condições boas para ótimas de executarem o trabalho. Então nós percebemos que é um grupo de médiuns que procura vigiar e orar, que estuda a doutrina, que põe em prática a mediunidade, porque nós sabemos que a mediunidade, após a gente estudá-la, após nós nos prepararmos e estudarmos a doutrina para sabermos lidar com ela, ainda tem a parte prática, que é necessário treinar. Mediunidade é treino também. Não é assim, eu cheguei, você médium, senta lá e faz uma psicografia. Nós sabemos que não funciona assim. Existe uma série de requisitos, vamos dizer assim, técnicos e morais. Então, a parte técnica é a parte do estudo, da preparação, da vigilância do médium, das boas ações, dos bons pensamentos, da prática dos bons sentimentos, que fazem o médium moralmente crescer. Ou seja, ele está fazendo o que Jesus nos pede. É a reforma íntima, é o nosso amadurecimento moral, é o nosso amadurecimento espiritual. Isso é um lado. Tem o outro lado da prática, que ele começa a treinar para ajustar a parte prática com a parte moral, e lá na frente, depois de um certo tempo, depois de uma certa de um certo treino, de ir usando devagarzinho a mediunidade, a coisa vai se desdobrando, ele vai percebendo como é que funciona, até que ele esteja apto a poder trabalhar no grupo mediúnico com a sua capacidade. Sabemos que o ideal é este que a gente está citando aqui, que nós estudamos através do André Luiz. Então, esse grupo específico que o André está lá observando é um grupo cujos médiuns têm um elevado padrão moral. Tentam colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, obviamente, o trabalho tende a se realizar de forma mais coesa, de forma mais satisfatória, conseguinte, por causa disso, recebe trabalhos mais difíceis de serem realizados, mas vão realizar com êxito, né? Porque a fé e todo o resto do conjunto que a gente já citou está presente em cada trabalhador desse grupo. Inclusive, um dos trabalhadores desse grupo, denominado Antônio Castro, é citado pelo Aulus como sendo um irmão que tem muita vontade, vigia, ora, tenta colocar em prática a moral que o Cristo nos ensinou,
mas ainda tem pouca experiência, pouca prática. Então o próprio Aulus diz que é necessário que ele ainda treine mais para poder ir adquirindo tarefas mais difíceis. Então é dado a esse irmão as tarefas que condizem com o preparo que ele tem. O plano espiritual guia os trabalhos dessa forma, já foi dito por nós e, na verdade, pelo André, pelo Emmanuel, em outras oportunidades do estudo das dimensões espirituais, né? À medida que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é isso que nós aprendemos? E na parte mediúnica é da mesma forma, não teria como ser diferente. E o Aulus cita a médium Celina, homônima da nossa querida irmã Celina, né? E que talvez seja a médium mais desenvolvida em todos os sentidos necessários. E o André indaga o que ele veria na Celina se ele usasse o famoso psicoscópio que foi tema da nossa explanação anterior, do último estudo. E o Aulus diz para o André, se você usar o psicoscópio nessa irmã, você vai conseguir ver as suas emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Depois, mais tarde, ele fala como é possível estudar as emissões mentais de otimismo, de tristeza, né, através do estudo do psicoscópio. Do mesmo jeito, aí ele compara, o Aulus compara, da mesma forma como o homem consegue separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Então vejam que o psicoscópio atua na parte moral. Olha que interessante, realmente um instrumento muito usado pela espiritualidade. Dizendo, inclusive, que os princípios mentais serão mensuráveis. Olha que interessante, né? O Aulus ele ainda acrescenta que uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Então vejam que eles, analisando a nossa ficha psicoscópica, por exemplo, eles têm condição de dizer realmente que nível de trabalho é apropriado para a gente fazer. Veja que interessante, né? Coisas que às vezes a gente tem até dificuldade de entender, mas é assim que funciona da parte mediúnica. O Aulus, então, convida o André a analisar a Celina pelo psicoscópio. E o André, quando faz a análise, ele faz o seguinte relato. Vou abrir aspas aqui para André Luiz. O cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Fecha aspas para o André. Vejam que interessante como, através do psicoscópio, ele consegue ver toda a luminosidade que sai do pensamento e das ligações mentais que a Celina tem. Cita André ainda que a epífise, né, a nossa famosa glândula pineal, chamada pelo Chico como a glândula da mediunidade, brilhava como um pequenino sol azul. E ainda diz que as células cerebrais vibravam com a passagem do pensamento. Então vejam que o aparelho realmente mostra a vibração de cada um, né? Mostra, não temos como esconder através desse aparelho como é que está a nossa vibração. Interessante pela importância do trabalho mediúnico. Então vejam, meus irmãos, que
após isso que foi dito, que foi lido do André, nós conseguimos perceber os aspectos espirituais relativos aos integrantes de um grupo mediúnico. Porque conhecendo com mais detalhes essa ação, a ação que a espiritualidade exerce no grupo mediúnico, melhor se pode pensar, raciocinar quanto às dimensões do intercâmbio que a gente consegue fazer com o mundo invisível. Tudo sob as luzes da doutrina espírita. E vejam que André Luiz nos traz essa equipe mediúnica como um estímulo para todos os que dedicam o seu trabalho nessa prática mediúnica, né? Porque é sempre interessante nos perguntarmos a quantas andam na atualidade o nosso grupo mediúnico ou os nossos grupos mediúnicos da Casa Espírita. Será que nós estamos dando condições à espiritualidade, dando condições à espiritualidade de desenvolver através de nós trabalhos mais importantes, trabalhos mais difíceis, porém trabalhos que vão gerar mais caridade? Percebem? Onde está a nossa parte aí? A gente tem que se questionar a todo momento, né? Porque não podemos achar que já está bom. Sempre temos que ver como uma melhora contínua os nossos estudos, os nossos trabalhos mediúnicos principalmente. A gente pode sempre estar melhorando alguma coisa. E é isso que André nos mostra, trazendo o exemplo de um grupo mediúnico homogêneo e coeso em relação ao trabalho mediúnico. A busca da qualidade no exercício da mediunidade, ela deve ser constante, né? Para que a gente consiga estar à altura da confiança dos benfeitores espirituais, que eles possam depositar em nós essa confiança, né? Através da nossa disciplina, através do nosso esforço próprio em estar cada vez melhor, mais disponibilizado para o trabalho mediúnico. Emmanuel tem uma frase ótima sobre a mediunidade. Ele fala assim: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Veja que interessante. Então, para a gente dar uma finalizada resumida, a parte mediúnica, a equipe mediúnica, é como Kardec preconizou antes. Temos que ser cada um feixe, e esses feixes juntos formando um feixe maior, inquebrantável. E para isso, a homogeneidade do grupo tem que ser estabelecida, tanto na parte de estudo, quanto na parte moral, quanto na parte de disciplina. É um conjunto de ações que temos que fazer se queremos trabalhar com êxito na mediunidade, se queremos usar a nossa mediunidade em favor do próximo. Como eu falo assim, produzindo caridade. Porque quem tem a mediunidade sabe que a mediunidade é dada de graça, porque de graça nós temos que ajudar alguém com ela. Não é milagre. Todos nós sabemos disso, eu não vou ficar entrando em detalhes. Então, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Então, se você recebeu a mediunidade como um dom de auxílio, vamos ajudar. Só que para a gente ajudar da melhor maneira possível, nós temos que seguir o que o Cristo falou, seguir o que o Kardec preconizou, recebeu da espiritualidade, no sentido, já dito antes, de estudo, disciplina, ou seja, aquele conjunto de características necessárias a que o médium torne-se um auxiliar direto do Cristo no auxílio, na ajuda dos irmãos necessitados, sejam eles irmãos encarnados ou irmãos desencarnados. Que Jesus nos abençoe a todos, né? E
ainda com os nossos pensamentos elevados a Deus, queremos dizer muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e que possamos refletir e modificar aquilo que de repente em nós ainda não está de acordo com o que a espiritualidade nos ensina, para que possamos ser trabalhadores dignos de auxiliar os nossos irmãos em necessidade. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, que assim seja. Um grande abraço a todos, até a próxima, que Jesus nos abençoe.